Graça e paz, meu amado irmão em Cristo. Que gratidão damos a Deus por termos uma oportunidade maravilhosa de vivermos mais um belo dia. E que dia quente, dia bastante radiante, dia bastante de coisas boas, né? Coisas difíceis também. Passamos boa parte do nosso dia hoje envolvidos aí, tentando ajeitar aí alguns problemas do carro. Tomou bastante tempo nosso, mas nós agradecemos a Deus, porque ainda assim, ainda sobrou dia para que a gente possa, por exemplo, estar aqui agora com alegria, mas também com um pequeno, vamos dizer assim, o coração um pouquinho apertado em respeito ao meu irmão Magno, né, que está lá em São Luís. Ele é de Porto Velho, mas ele é de São Luís, mora em Porto Velho, está agora visitando São Luís, e encontra-se com sua querida mãe, Dona Lourdes, de 90 anos, completou 90 anos este mês, alguns dias, e ela está internada. E está numa situação que já não está respondendo muito bem aos tratamentos. E aí o que acontece no coração do filho? Angústia, dor, tristeza, preocupação e principalmente sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mas, meu irmão Magno, muito simples. Não tem como a gente correr desses problemas da vida. Não tem. Eu poderia te dizer que teu único conforto, teu único socorro é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que nos dá a paz, Ele nos diz que socorre os que estão cansados, Ele diz que cuida dos necessitados, Ele olha pelos pobres. E a questão de pobre aqui a gente vai estender para um conceito muito mais amplo do que o nosso estado financeiro. E você, nesse momento, está se sentindo pobre. Mas a tua riqueza é Cristo, meu irmão. Confia em Cristo, confia na resposta dEle e te deleita. E apenas faz o papel que tu está fazendo, que é de estar junto da tua mãezinha, oferecendo o que tu pode oferecer. Esse é o nosso papel de filho. E eu fico muito honrado, muito agradecido, muito feliz em ver que você está honrando a sua mãe. E eu sei disso, porque eu vejo, não digo que o sacrifício, mas eu vejo a disposição, a luta, a vontade, a ponto da gente chamar isso de sacrifício, para que você possa fazer valer a pena esse título que você tem, que é de ser chamado filho. Você é filho de Dona Lourdes, com certeza. Mas o importante mesmo é ser filho de Jesus Cristo. Tá? Cuida da tua mãezinha, beijo no teu coração, meu irmão. Sabe que nós estamos juntos nesse momento. A tua dor é a nossa dor, e a tua dor chegou a muitos outros colegas teus, como você tem sabido, né? Alguns movimentos aí para te apoiar, para te ajudar aí nesse momento. Mas lembrai-vos, busca no Senhor, tá bom? A resposta, busca no Senhor a tua segurança, a tua paz. A nossa meditação no dia de hoje, 23 de agosto de 2025, uma data para não ser esquecida. 23 de agosto de 2025, nós meditaremos em Salmos, os Salmos 80. E o nosso versículo de trabalho será o versículo 14. Nós olharemos em duas versões, porque na versão que eu uso, que é a primeira versão que nós vamos fazer, é a versão Almeida Revista Corrigida, ela às vezes tem uma linguagem um pouco mais difícil, e para tentar às vezes facilitar, algumas vezes, a gente precisa recorrer dentro daquela que é mais tradicional hoje para o povo, que é a nova tradução da linguagem hoje. Então, na primeira versão citada, o Salmos 14 está escrito, o Salmos 80, versículo 14 diz: Ó Deus dos exércitos, volta-te para nós, te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Já na versão NTLH, ele diz: volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós, vem e salva tua parreira. O salmista, ele traz aqui uma coisa logo muito interessante. Eu sei que toda a palavra de Deus é interessante, mas ele traz um salmos, um cântico, assim, legal, mas que a gente precisa, é um salmo meio que não é tão claro no primeiro momento, porque o que ele fala nos salmos não é exatamente o que ele fala. Ele fala nos salmos, usando os salmos, uma linguagem metafórica, para tratar do povo de Israel. E aí ele começa, dentro da versão que eu sempre uso da Bíblia, que é da Arca, ele começa dizendo assim, no versículo primeiro desse salmo, ele diz: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Então a gente já observa que ele está levando mais uma vez, como lhe é habitual, o seu clamor, uma súplica, os seus desejos, suas vontades, seus pedidos, suas orações. Ele está direcionando para quem ele deve direcionar. Quando eu acabei de falar do meu irmão Magno, sobre a sua querida mãezinha Lourdes, está nessa situação, eu quis dizer para ele assim: olha, leva os teus pedidos, as tuas orações ao nosso Deus e Pai Jesus Cristo. Mas saiba, mesmo que você leve a ele, ele já tem uma resposta pronta para o caso. E aí o teu coração tem que estar pronto nesse sentido. E aqui o salmista, então, está levando essa oração, esse pedido, porque para ele entende que é lá que é a fonte da solução do que ele está passando. E o interessante, ele faz isso porque no versículo 3, e ele vai repetir isso em alguns outros versículos do mesmo, por exemplo, versículo 19, vai repetir também a mesma coisa. Ele diz assim: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Dando uma ideia de dizer assim: olha, tu tiraste-nos da prosperidade, tu tiraste-nos da nossa paz, tu tiraste-nos do nosso momento de, vamos dizer assim, de bonança, Senhor, e faz-nos voltar para isso. Mas o salmista aqui, nesse caso específico, ele não apresenta por que é que esse povo que está pedindo para voltar, ou em algumas versões pedindo para voltar à sua prosperidade,
que o próprio Senhor está lhe dando. Então ele recorre a esse Senhor, diz assim, ó, tu nos tiraste isto, faz-nos voltar para isso. Só que o salmista, ele oculta no primeiro momento, que para ele não é importante, nesse momento, dizer por que esse povo se afastou. E aí, então, a primeira reflexão que deve ficar no teu coração é o que é que está me afastando de eu ter uma vida de bonança, uma vida de prosperidade, uma vida, vamos dizer assim, de plenitude. E quando eu falo uma vida de plenitude, eu gosto sempre de lembrar de uma passagem bíblica que fala que se nós tivéssemos o que comer e o que vestir para a gente, já deveria ser o suficiente como cristão. É bem verdade que você não vive assim, eu não vivo assim, é uma imperfeição nossa? Talvez seja uma imperfeição nossa. Talvez, mas não entendo como uma imperfeição plena. Por quê? Porque Deus nos dá a capacidade de lutar, de conquistar, de vencer e de ter uma vida próspera e abundante também. Ele nos dá. Ele, inclusive, ele fala sobre isso, sobre sol e chuva, ou sobre o direito de colher a sua plantação. Isso recai tanto para ímpios quanto para santos, para separados. E a gente, o que a gente precisa é tentar viver essa colheita dentro daqueles que são separados, daqueles que são temerosos e daqueles que têm amor ao nosso Pai, à sua palavra, aos seus ensinos. Aí o salmista, então, ele entende que o Senhor dos Exércitos, ele anda no momento meio que indignado, orado, né? Fazendo com que as nossas orações meio que não cheguem a seus ouvidos, ou pelo menos que ele não aceite. É possível que as tuas orações não estejam chegando ao Senhor por um reflexo do teu mau testemunho aqui. É possível que as tuas orações não sejam atendidas porque pedis, mas assim como diz lá em Tiago, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedistes mal. Porque contrário a isso, nós temos um versículo que diz assim, que você, o que pedis, aquele que pede, recebe, e tu pedis e não recebeis. Então você vai vendo, e aí eu tenho aprendido, pelo menos o meu coração tem começado a entender dessa forma, que a questão dos versículos bíblicos não é que eles entram em conflito, é que existem versículos bíblicos que são mais apropriados para a situação e o momento que você está vivendo, enquanto que outros, também tão verdadeiros, não se aplicam exatamente para aquele momento, para aquele caso em específico. Apesar que a Bíblia, como todo, deve se aplicar para a tua vida, mas nós estamos falando para o caso. Aí o salmista lembra o Senhor de dizer o seguinte, que aquele Senhor que sustentava aquele povo continua sustentando. Mas no versículo 5 ele diz assim, tu os sustentas com pão de lágrimas e lhe dás a beber lágrimas em abundância. Pai, o sofrimento aqui, ele está muito grande. Ele está muito grande, Pai. Pai, o nosso povo que ocupou uma terra que tu nos deste, né? Tu nos deste, e inclusive, além de nos dar a terra, tu expulsa as nações dela. E agora nós somos o quê? Motivo de briga, de intriga, de contenção, de, vamos dizer assim, de inimizade com os nossos vizinhos, e eles agora, olhando a nossa situação caótica, eles zombam da gente. Será se você, por momentos, não se sente que você, andando no Senhor, procurando ter bom testemunho, e às vezes, dando tudo errado, e as pessoas estão dizendo assim, para que adianta ser crente? Para que adianta temer esse Deus? Se esse cara vive que nem eu. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência de ver um garoto de uns 30 anos, trabalhador, e ele disse que, ele expressou que ele é da região do Candomblé, mas ele disse que ele crê em Jesus Cristo. Mas ele disse muito claramente que ele não vive segundo a obediência, mas que ele entende que ele precisa de Cristo para poder viver. Interessante, né? Nós conversamos por algum tempo e ele mostrou algumas dificuldades, até mesmo dele ir para uma igreja, que disse que as pessoas olhariam para ele de uma forma diferente. Eu disse, talvez no começo, mas depois da tua perseverança, da tua entrada, aquele que era o teu passado, que eles olhavam com ressalva, talvez seja a fonte de uma inspiração, de um testemunho muito maior do que quem nunca passou por uma vida com tantas, vamos dizer assim, imperfeições. Mas ele vive no caminho de fé dele. A gente apenas apresentou Cristo Jesus para ele. Ele disse assim, experimenta conhecer a Bíblia, experimenta pedir para que o Espírito Santo... Aí ele foi e me comunicou, olha, eu creio tanto nisso, nessas ações que eu tenho, que às vezes, depois quando as pessoas filmam que eu vou me ver, eu não me lembro de nada do que aconteceu. Ele disse, mas quando for o Espírito Santo atuando em ti, tu verás que tu terás controle, o profeta terás controle sobre a ação. E ainda assim, as maravilhas que ele fizer, as maravilhas que ele disser, as maravilhas que ele, vamos dizer assim, sob o poder, sob o domínio, sob a orientação do Espírito Santo, ele realizar, ele saberá, porque ele não perde o domínio. Que maravilha, né? Que maravilha. Então aqui nós temos um povo, na verdade, que está aclamando e quer que o Senhor expulse as nações ou não deixe as nações chegar até ele, porque essa vinha, e essas nações que ele está chamando aqui, essa vinha plantada que veio da terra do Egito, é o próprio povo de Israel. Então ele é esse povo que prosperou sobre aquela terra, é aquele povo que estendeu sua ramagem de um ponto até o mar, é esse povo que vivia sob a proteção do Senhor, que ele quer que volte a ser protegido. É o povo de Israel. Ele traz a metáfora de uma vinha para falar do povo de Israel, mas sobre o abandono que o povo de Israel está passando agora nesse momento. Ele não entra na seara do porquê. Porque nós já sabemos, é um povo desobediente, é um povo resoluto, é um povo de coração duro, de cerviz, endurecida, né? Obstinado. Nós já sabemos. Aí ele fala no versículo 12 assim, por que quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por elas a vidimam? Ou seja,
Todos agora. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo assim, Senhor, por que tu tiraste de nós a tua proteção, Senhor? Esses valados, quando ele fala os valados, é como se fossem os tapumes que os separavam do mundo. Não tem aquele versículo que diz que o Senhor coloca os seus anjos ao seu redor para que os inimigos que estão ao nosso redor não tenham, por exemplo, uma ação sobre nós? Não está escrito dessa forma, mas não tem um versículo que nos traz o entendimento desse. É o que ele está dizendo. Por que tu tiraste essa proteção, Pai, a tua proteção? E agora todos que passam atacam a tua vinha a ponto de destruir os sarmentos, as vindmas. Ou seja, a ponto de destruir a própria aquele que pode gerar fruto dentro e nutrir a árvore da vinha, os ramos ali. Aí ele disse, ô Senhor, volta-te para nós. Volta-te para nós. Volta-te. No final, ele diz, por quê? Aí ele diz, no versículo 18, deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, invocaremos o teu nome. Eles querem voltar. E eles prometem aqui, Pai, depois de ti, ele diz, não nos iremos de após ti, ou seja, não nos afastaremos mais da tua presença, não nos afastaremos mais da tua palavra, não nos afastaremos mais do teu poder, do teu controle. Conserva, Senhor, a nossa vida, conserva a nossa casa, conserva a nossa nação. E ele fala, nós te louvaremos. Ele diz assim, nós invocaremos o teu nome. Ele diz, nós te louvaremos. Senhor, o salmista diz, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu povo, e nós seremos salvos. Você quer que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida? Tu quer que o poder de Deus seja o poder que gera, que te coordena, que te conduz? Você quer que a vontade de Deus se sobreponha à tua vontade imperfeita? Você quer isso, meu irmão? Se você não quer, eu quero para a minha vida. E espero que de coração você também possa querer e viver tudo isso. Fica na graça de Deus, Pai, nesse dia maravilhoso. Que a abundância e a riqueza de Deus, que o amor dele, a plenitude dele, a imensidão, que eu não posso contar, esteja contigo, da sua luz e suas bênçãos e com tua família. Que Deus te cuide, meu irmão.